Marília, interior de São Paulo. Tempos passados, vidas serenas e gente à procura da felicidade. Crianças brincam com liberdade no entorno da catedral. A cidade hoje está mudada. Mas nem tanto. As ruas, construções, pessoas que vêm e vão, guardam e caminham com histórias que o tempo insiste em manter para, de vez em quando, assoprar no nosso ouvido. Quando passamos por essas antigas ruas do centro e olhamos acima dos letreiros, vemos uma cidade que passou, mas que também fica. Só que essa história não é sobre desbravadores, pioneiros e fundadores de um município que chamam de símbolo de amor e liberdade. Nem sobre grandes empreendedores que nos transformaram em um polo industrial. É sobre amar e transformar. Por dentro dessa casinha de madeira, o mundo, mais uma vez, foi moldado e transformado. A sensação de passar em frente a uma casa de madeira e imaginar as histórias que se passaram ali. No caso dessa, a primeira da Rua Rio Grande do Sul, número 447, que presenciou a caridade e o carinho de uma mulher que era muito mais que uma benzedeira. Essa casa foi um local de acolhimento tanto físico quanto espiritual aos moradores da cidade. Além das práticas de benzimento e cura que lhe concederam fama, Dona Ruth foi além. Foi uma mãe, uma avó, uma amiga, uma conselheira, um refúgio e um verdadeiro porto seguro. Seu coração, tão enorme, educou e criou 7 meninas, dando teto, pão, calor e transmitindo a fé. Essa é uma imagem de Dona Ruth ainda jovem. Na verdade, seu nome completo era Filomena Macera Fredenberg, e ela nasceu no dia 22 de abril de 1904. Seus filhos biológicos são Ivone, que nasceu em 1925, Og, que nasceu em 1927, e Euri, que nasceu em 1931.
De volta na casa da avó Ruth, né? Graças a Deus. Deixou tantas saudades, né? Foi uma pessoa tão importante na vida das pessoas, né? Mas ela partiu, chegou o dia, gente. Não pode fazer nada, né? Mas a saudade fica. E ela fez muita falta. Faz. E faz muita falta. Qual é a primeira memória que a senhora tem aqui? Quando a senhora era... A minha infância, né? Minha juventude foi aqui. Eu saí daqui, já saí casado daqui. E a gente nunca esquece. O tempo passa e a saudade dói mais. Difícil vir aqui, voltar aqui. Minhas primeiras lembranças, acho que eu tinha 11 anos. Eu entrei, depois saí com as meninas, que não sei quem estava na escola, e a gente foi buscar e voltei. E minha filha também. Minha filha deitada no quarto, né? A gente tirando fotos. Tinha um espelho aqui, que acho que agora está com a Maria Júlia. Então tem fotos que a gente batia foto e saía gente. Nossa, recordações mesmo. Ela contou para mim uma vez que ela começou a benzer assim. Ela foi lavar roupa, porque ela lavava roupa para fora dos barbeiros, faziam barba, tudo dava usava roupa branca e dava para ela lavar, pagava para ela e era a lavadeira. E ela pôs a água dentro do tanque, porque naquele tempo não tinha máquina de lavar, não tinha nada. Pôs a água na roupa, encheu aquela roupa, pulou tudo em cima dela, assim. E derrubou ela atrás. Dali ela começou a benzer. Foi dali. Ali ela passou mal, aí as irmãs dela começaram a falar, aí ela começou a benzer daquilo. Daquele tanque de roupa, a roupa pulou tudo nela, assim, foi uma coisa inexplicável. Dali ela começou a benzer. Isso eu lembro bem que ela falava. Ela benzia a birruga, ela benzia, como chama, sapinho, benzia cobreiro também, e quebrante, mal-olhado, inveja, tudo isso ela benzia. E cortava os medos para a criança andar. Batia punha a mãe punha, a avó punha ela para fora, a mãe ia com a criança, e ela com o machadinho dela ficava atrás da porta. A gente batia e ela falava, com louvor da Nossa Senhora, põe essa criança no chão que convém ela andar. Daí cortava o medo da criança. Vinha muita gente. Vinha muita gente fora, tá? Ouvi falar que a senhora faz isso, faz não sei o que e tal. Então, vinha muitas pessoas de fora também que a gente não conhecia. Vinha todas as classes, na realidade. Hoje, pensando, e eu atendia todos igualmente. Tá? Carrão, a pé, não. Aliás, fazia diferença sim. Se a pessoa chegasse faminta, comia. Então, a diferença é que acho que ela prestava muita atenção nisso, tá? Porque virava o mexido se alguém sentado à mesa. Ou ela pedia para se fazer alguma coisa para a pessoa. E os vizinhos também, era tudo. Aquela época vocês eram tudo pequenos, né? Então vivia a casa da Dona Ruth cheia. Mas eu só tenho boas recordações dela. Ela era uma pessoa maravilhosa. E o que ela fazia bem feito, sabe? Não era dessas pessoas que inventavam as coisas, não. O que ela fazia era para fazer mesmo. É a benzedeira, muito joia. Ia muita gente lá que estavam deprimidos, estava assim, abandonado, estava por chão, se não tinha vontade mais de viver, e ela incentivava a pessoa que era para viver feliz, para não fazer mal para ninguém e cuidar da vida da gente e nada se envolver com a vida dos outros. Cada um tinha o seu destino
e o seu caminho para cumprir. Então era para nós ficar na calma, não era para se envolver com ninguém. E respeitar todos para ser respeitado. A casa da avó foi uma casa que, na época, ela foi uma das primeiras a ter um telefone fixo. Inclusive aqueles telefones que era de parede, teve muito tipo de telefone de parede, de manivela. As pessoas ligavam porque sabiam que ela benzia. A avó, ela benzia muito e ela não tinha horário. Fosse a hora que fosse, uma pessoa ligava ou batia palma, Dona Ruth, pode trazer. Ela benzia crianças que demorava para andar, ela tinha a simpatia para fazer, ela tinha simpatia de verruga, ela, assim, sabia muita simpatia. E a oração dela era o que, assim, ajudava a benzer a criança, porque um benzimento é uma oração, né? Não é assim, a pessoa é do lado de... Não. A gente mesmo fazendo uma oração para uma criança, para um adulto, pedindo a Deus para aquela pessoa, a gente consegue, na fé. E a avó era assim. Tudo ela fazia porque ela tinha fé, ela respeitava. E isso vinha muita gente de muito lugar. Toda hora, não tinha hora. Às vezes, de madrugada, ela atendia as pessoas. Na época, tinha o INPS, na época, que era aqui na Avenida Rio Claro, e fazia-se uma fila muito grande. A fila chegava aqui na Rio Grande do Sul. 5 horas da manhã, ela já estava o cafezinho dela feito para oferecer. Às vezes, vinha uma mãe para fazer a consulta com uma criança no colo, ela ia lá, catava a criança e trazia para dentro de casa para a criança descansar, não ficar no sereno. E eu falo, assim, com maior orgulho, eu aprendi muita coisa com ela, muito. Eu agradeço muito a avó, muito. Porque ela era uma pessoa positiva. Com ela não tinha tristeza. Ó, de cura. Vinha muitas pessoas doentes. Muitas. E ela atendia na Santa Casa. Vinham pessoas pegar ela para levar na Santa Casa, que tinha parente doente, e ela ia. Mas aí, como eram as freiras que tomavam conta lá, não permitiu mais que ela entrasse. Então ela falava que a pessoa, quando vinha falar, ela falava, não posso ir mais lá porque estou proibida por causa que eu benzer. As freiras não acreditam. Então vocês trazem uma roupa da pessoa. Aí trazia a roupa da pessoa, ela benzia por 3 dias e a pessoa era curada. Era um verdadeiro milagre, era uma bênção. E ainda assim tinha esse ceticismo das freiras. Tinha, ou as freiras não queriam que ela fosse lá, que ela fosse benzer lá. Não aceitava. Porque naquele tempo eles falavam que era bruxa, né? Tinha esse preconceito. A gente não sabia o que era espiritismo, né? Depois, com o passar dos anos, a gente foi vendo que isso era possível. Traziam roupas, traziam carteira, traziam chave de carro, traziam várias coisas para que fosse benzido, para que protegesse, para que melhorasse. Era como mesmo um centro espírita, que você leva, por exemplo, você tem água fluidificada. Ela era muito devota do Menino da Tábua, e uma vez eu lembro que até eu fui para lá com os meus pais por causa dela, que ela gostava muito, e ela era muito devota. E ela sempre pedia para trazer água, né? A água de lá da fonte para ela. E ela tinha muito essa coisa da água fluidificada também. Então, era como mesmo um centro espírita que você leva a energia, né, que ela tinha. Ela passava para aquilo, ela via, falava sobre a pessoa que era a dona da roupa. Tinha bastante disso mesmo. Então, assim, a avó benzia. Todo dia era muita gente vindo. E eu também queria, não entendi o que era, mas eu também queria. Eu também queria ser benzida, porque aí ela ia, benzia, aí depois chamava do lado e falava, você não precisa mais. Né? Mas eu vi uma criança, eu também queria. Você imagina a idade que eu tinha, porque eu não entendia direito. Ela tinha muita fé.
em Deus, em Nossa Senhora, ela tinha fé demais. Nunca abandonava ninguém. Se precisava sair daqui, não sei, longe, ela ia para benzer. E naquela época era fácil encontrar benzedeira. Porque de primeiro, farmácias eram poucas, os médicos demoravam muito, não tinha nem o SUS, né? Era o INPS. Então, quer dizer assim, o pessoal era difícil em médico, né? Preferia a parte mais do índio, né? Sei lá, fazer um chazinho, uma raiz. Tanto que eu acho que a Amazonas deve ter a cura de tudo ali, né? Benzia, ela usava muito essas ervas, né? Maracujá, não, erva Santa Maria para curar. Essas coisas assim, ela usava muita erva. Ela praticamente não dava remédio, era erva. Às vezes a gente ia na escola, trazia crianças para ela benzer, ela benzia. O benzimento dela, da criança demorar para andar, ela tinha um machadinho. O benzimento da criança que demorava para falar, também ela tinha a simpatia. Então, isso era uma coisa que a gente comentava também, as pessoas vinham perguntar. E a gente tinha um orgulho de esperar as pessoas aqui. E ela ensinou que qualquer pessoa que viesse, seja quem for, o rico, o pobre, era para tratar tudo do mesmo jeito, igual a tudo. Era gente. E interessante que as pessoas, acho que adoravam acordar cedo. Porque a gente acordava com as pessoas já aqui dentro de casa. E era todo tipo de atendimento, né? Que a gente não entendia, mas era todo tipo de atendimento. Vinha gente de fora, vinha gente de fazenda, vinha os vizinhos, alguns vizinhos que tinha criança vinha. Ela benzia muito. Porque ela benzia e curava, né? As pessoas tinham fé demais nela. As pessoas aqui, direto, parece que fazia meio parte da estrutura familiar nossa, entendeu? A gente não estranha. Nunca se fechou uma porta, um portão. Hoje você tem que viver trancado. Antigamente vivia tudo aberto. Quando a gente via a pessoa, estava aqui dentro. E era o dia inteiro ela atendendo. O dia inteiro. Era muito louco. Fora isso, vinha muita gente, muita do sítio. A cidade era bem menor, então vinham pessoas do sítio para buscando a cura. E eu sempre vi um milagre em todos. Tinha coisa que você não acreditava. Tinha criança que não andava e saía daqui andando. Era um verdadeiro milagre. Foi bom que você tocou no assunto. Eu sofria muito da coluna. Eu ficava entrevada 3, 4 dias até na cama. E não caminhava de jeito nenhum, não levantava. Ela vinha aqui me benzer, mandava eu levantar, mas não conseguia me mexer. Estava travadinha. Aí fomos ainda, ela foi benzendo, cuidando, orando. E fomos rezando, pedindo a Deus que nos desse força. E graças a Deus, devagarzinho, ela benzia, fazia as orações, fazia chá. Dizia que ela era uma pessoa muito boa, que tudo que ganhava, porque assim, ela não cobrava nada nas bênçãos dela, nas rezas, tirar o medo, tirar a criança, curar quebranto, curar meningite, febre, que naquela época a gente não tinha acesso a muito remédio, né? Na verdade. Eu não cheguei a pegar essa época, mas acho que meu pai deve ter pegado tudo. Então, quer dizer, naquela época o pessoal vinha aqui, né, para ela poder benzer, para poder curar. E dizem que curava. Né? Eu conheço uma pessoa, que é o tio da minha esposa, que eu até comentei com você, que foi criado de meningite, né? Foi curado, né, de meningite. Foi assim, tipo, o tio dele morava aqui perto, na rua de cima, aqui na rua São Paulo. Aí deu 3 horas da manhã, ele estava com uma febre enorme e foi diagnosticado meningite. E naquela época não tinha tanto remédio para ser a cura, praticamente ia ser a morte, né? Ele estava com uma febre de mais de 40 graus. Aí a única coisa que ele disse, o tio dele, né, que era o Chico, pegou e falou, vamos levar ele lá. Aí ele trouxe aqui, eram umas 3 horas da manhã, e a dona Ruth pegou as ervas dela lá, rezou, fez o benzimento,
Aí, depois de 3 dias, passou a febre, aí inclusive deu um pingentinho, que era uma simpatia dela, que colocava um álcool, um algodão com álcool e um cordãozinho. Tinha que ficar por 3 dias. Depois de logo depois que ela fez esse benzimento, tipo assim, no outro dia ele já acordou sem febre, que era 3 horas da manhã mais ou menos, né? Então de manhã ele já estava sem febre, já quase curado e sumiu do nada. Aí a gente fala, né? Nossa, como que ela era uma, né? Vamos dizer assim, uma heroína, né? Na verdade ela era uma médica, vamos dizer assim, né? Que hoje a gente trata com antibióticos, remédios, e ela tratava só com ervas e rezas, né? Da reza dela. Ela mediu o barbante a hora que ela chegou, mediu, tudo bem, quando começou o tratamento. E cada vez que ela vinha, ela dava um nó, sabe? E foi, mas encheu tanto, porque eu estava tão ruim, que no fim quase nem cabia mais os nó no barbante. Aí ela falou, nossa, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos juntar todos esses nós, vamos pedir para os coisas. Acho que ela era meio espírita, sabe? Vamos pedir para os anjos do céu, para os guias mensageiros, para ajudar nós a te curar. E vamos juntar todos os nós. Aí vamos tirando. Conforme você for melhorando, vamos tirando. E vamos pondo separado. Você sabe que quase que não dava nem para tirar, ficou só acho que uns 4, 5 coisas no nó. Estava tudo no meu nó, fora do nosso tinha acho que uns 4 ou 5 só. E benzendo e tentando, você sabe que eu curei de vez, com a graça de Deus. Ela chegou e falou, agora vamos orar, vamos rezar, nos entregar para Deus nosso Pai, para os guias mensageiros, para os santos protetores, vamos à Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, e vamos em frente que você está curada. E estava mesmo, graças a Deus. Aí o dia que ela falou, levanta, eu estava com medo. Ela falou assim, você está boa, você está com medo, seja forte. Desistir é covardia. Vamos com fé, você não dando certo. Pensa bem, pensa em Jesus, pensa em Virgem Santíssima, todos os santos do céu. Pensa e vamos. E todos os guias, e graças a Deus eu fiquei de pé. Eu lembro de uma história específica de uma mulher, ela teve um menino, e foi criando, só que o menino não andava. O menino nunca andou. Com 3 vezes que veio aqui benzer com ela, o menino saiu andando. É inacreditável, mas saiu andando. Ela fazia aqueles benzimentos com machado, ia batendo machado, a criança chegava até na porta do fundo, depois ela benzia a pessoa andar, para a criança andar. E era um verdadeiro milagre. Fui curada. O milagre de Deus com as bênçãos da Dona Ruth. Ela devia ter, ela era uma pessoa de luz, eu acho. Tenho quase certeza que ela é uma pessoa de luz. Vamos dizer assim, não o Chico Xavier, né? Mas, tipo assim, ela curou muita gente aqui em Marília. E era uma lavadeira, né? A história dela conta de uma lavadeira que lavava para colonos, comprou esse terreno aqui foi com dinheiro de lavar roupa. Hoje você não compra um terreno lavando roupa. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Esse é o orgulho que eu tenho da minha avó, entendeu? Como que, né, uma benzedeira, e quando eu falo do meu pai, nossa, o seu pai era juiz, seu pai pitava jogo, filho da Dona Ruth, nossa, vi seu pai moleque, nossa, seu pai foi um dos grandes caras daqui, todo mundo procurava seu pai, a sua avó. Que legal, que legal que você é filho dele. Aí a gente já sente aquele orgulho, né? Chega até a se emocionar, é muito legal, muito legal. Eu tenho orgulho de ser filho do meu pai, né? E neto da Dona Ruth, eu tenho bastante orgulho disso. Nunca foi cobrado nada para nenhum tipo de benzimento? Não, imagina. Ela nem... Nunca. A pessoa trazia de coração, não que ela pedisse. De coração, porque ela sempre... A despesa da casa ela sempre fez.
Então, o que vinha assim das pessoas, para ela ajudava mais. Mas nunca faltou nada para ninguém daqui de dentro, relacionado à comida. E a gente comia muito bem e coisas boas, né? Principalmente doce, elas que faziam. Mas ela ganhava muita coisa também, muito. Era uma forma de agradecimento, porque ela nunca cobrou. Para benzer, para fazer por ela, nunca cobrou. Mas ela ganhava muita ajuda do povo. O povo ajudava demais, porque sabia que ela era muito pobre, com bastante criança, né? Então, o povo ajudava demais. E tinha gente que ajudava. Então, mas ela nunca pediu. Vinha de livre e espontânea vontade. Era gratuito. Era gratuito. Ela nunca pegou um dinheiro, nunca fez nada. Eu não entendo muito, mas parece que não pode cobrar mesmo, quando você tem o dom, e ela nunca cobrou. Mas as pessoas, sabendo que ela, acho que olhava todas nós, pegou nós da rua praticamente, dava muita coisa, tá? Então tinha muita fartura de tudo. Eles não davam um chuchu, vinha de saco de chuchu, vinha batata, vinha de saco de batata. E ela ainda dividia isso com as pessoas. Tá? A avó nunca foi de guardar. Elas tinham uma fé que no dia seguinte ia ter alguma coisa que podia dividir o de hoje com quem estava precisando. E era fatal, sabe? A gente nunca passou fome. No dia seguinte tinha mesmo, parecia sei lá, ela conversava com o Deus dela muito poderoso, que sempre teve. A gente, hoje a gente sabe da dificuldade, mas na época não, a gente levantava de manhã e comia, chegava na hora do almoço, sentava todo mundo, lá estavam as duas, uma no fogão e a outra servindo, e à tarde a gente comia, e de noite a gente jantava, e antes de dormir a gente comia. Não sei de onde aparecia tanta comida, mas aparecia, tá? E a gente comia. Todos foram católicos, né? Na verdade, o que eu sei, todos foram católicos. Ela tinha a parte do espiritismo, né? Do benzimento, mas o benzimento também, na parte, tinha a parte do catolicismo. Porque rezavam um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Crê em Deus Pai, entendeu? Então isso faz a parte do catolicismo. Só a parte das raízes que ela tinha, do chá que ela pedia para tomar, dependendo da febre, dependendo, sei lá, da catapora, da cachumba, né? Que ela tinha que curar do medo, que ela benzia com machado, que eu não lembro do jeito que ela fazia, né? Com o machado que usava e a criança não tinha mais medo. Tipo aquelas crianças que não dormiam à noite, aí a mãe não sabia se era cólica. Hoje a criança fala que está com cólica, não sei o quê, mas naquela época eles falavam que era medo, né? Do escuro, alguma coisa desse tipo. E ela benzia com o machado, a criança ficava calma, como se fosse um calmante. Isso ela sempre fez. Levava a gente na igreja. Naquela época a igreja fica na Vila Altaneira, a igreja São Benedito. Ela levava a gente todo domingo à tarde, a gente assistia a missa e ela levava as crianças. Mesmo as crianças em redor, às vezes não era da mesma religião, mas sempre foram juntos, sempre participaram. A gente participava de escolinha, a escolinha na igreja, a escolinha de férias da igreja. Todas nós fizemos primeira comunhão, todas foram batizadas. E todas foram crismadas. Foi batizada, crismada, todo mundo foi criado na Igreja Católica. Depois que a gente cresceu, cada um segue sua religião, né? Eu, por exemplo, depois que me conheço por gente, sempre fui espírita. E procuro ser. Porque o espiritismo é assim, ó, é amor e caridade. Você não precisa fazer mais do que isso. Então, eu procuro levar o ensinamento dela, como eu tenho, eu procuro ajudar as pessoas. Que foi o que ela nos ensinou. A avó era católica. E ela tinha um lado espírita. Ela tinha um lado de premonição, de sentir as coisas que aconteciam com as pessoas. Muitas vezes ela estava
que eu chegava e ela estava chamando pelo nome. Num sono, num sonho, ela chamava pelo nome de uma das meninas. E aí aquela aflição tomava conta dela enquanto ela não falasse. Com uma delas ela não tinha sossego. Então a avó não foi só católica. Ela não tinha, na minha opinião, ela não tinha um vínculo apenas com o catolicismo. Ela entendia, acho que a gente pode chamar de espiritualidade de cada um. Como é que você vê a sua vida com Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Porque Deus é um só. Para o católico, para o evangélico, para o espírita. E ela já, naquele tempo, ela já tinha essa visão. O seu Manuel, ele morava aqui na Avenida São Paulo e ela se dava muito bem com ele. Ela conversava muito com o seu Manuel, que é o dono do espírita, do centro espírita, e ela tinha muita amizade com ele. Tinha pessoas que tinham pouco entendimento, né? Naquele tempo não se falava em espiritismo, não se falava em Allan Kardec. Então, as pessoas interpretavam mal isso. Então, eu acho que sim, a gente pode se dizer que ela era uma pessoa espírita, sim, porque ela entendia sobre espíritos, essa passagem, né, que essa vida não é só isso, não que ela tinha uma religião espírita, né, nem umbanda, nem kardecismo, nem nada disso, mas ela era uma pessoa espiritualizada, ela sabia, ela entendia, ela vivenciava isso, né, tanto que a gente via nos atendimentos dela muito, as pessoas acreditavam muito. Eu conheci uma pessoa que era, inclusive, vó de um ex-namorado, que ela contou que uma vez ela achou uma carteira, o filho dela tinha perdido uma carteira, e aí ela veio se consultar com ela, pedir para ajudar, e ela viu e falou o que ia acontecer, e ela falava, realmente deu muito certo. Então, se eu não tivesse vivido tudo isso, eu poderia não acreditar, mas eu sabia, e eu vi, e tinha relatos de pessoas, então ela era, assim, uma pessoa com um espírito bem evoluído para a Terra. Então, assim, ela era uma mulher, assim como politizada, ela era espiritualmente livre. Ela era livre. Porque se a pessoa vinha aqui para, assim, vamos supor, vamos lá ver se vamos supor, é um termo que se usa, né, se é macumba, a pessoa saía daqui, às vezes até chorando, de ver a paz que era dentro da casa dela, que existia paz. Agora, os curiosos que queriam saber, saía daqui com a cabeça baixa, porque não era aquilo que eles achavam. Porque na época tinha muita... a pessoa é macumbeira, a pessoa é feiticeira. Minha avó nunca passou isso para ninguém. Então, se tinha curioso, vinha. Vinha e saía de cabeça baixa, porque não era nada daquilo que a pessoa imaginava. Porque ela transmitia paz. A casa dela, todo mundo que entrava aqui já sentia paz, não tinha vontade de sair. Das crianças, ela fala assim, corta o medo em louvor a Nossa Senhora da Aparecida. Pode andar. E a gente a mãe dava a mão e a criança dava os passinhos. Agora, as rezas dela para benzer, ela não falava, ela benzia, mas a gente não sabia. Ela punha o machado na entrada da casa. A pessoa pegava e punha a criança no chão, praticamente arrastando a criança, porque ela não andava, né? Aí ela entrava dentro da casa, com o machado, eu corto o medo, a pessoa falava o nome da criança, aí ela rezava até na porta do fundo, ela na frente com o machado, e a criança junto com a mãe atrás, porque a criança não podia andar, né? Não andava. Com 3 benzimentos, a criança saía andando. Isso eu cheguei a ver muitas vezes. Ela deixava eu ajudar, às vezes. Ela tinha um machado, né? Um machado grande, e aí a mãe que vinha com o filho que estava com medo e não conseguia caminhar, aí ficava na porta ali do corredor.
Aí ela falava, quando eu fechar, você bate 3 vezes na porta, e aí eu vou perguntar quem é, você diz que é a mãe, Nossa Senhora com o Menino Jesus. E aí eu vou abrir a porta. Aí a pessoa fazia e ela punha a criança no chão, e aí ela falava, eu corto o medo de quem? Aí a mãe tinha que responder o nome da criança, aí dava uns passos, aí ela ia fazendo com o machado de novo no chão. Eu corto o medo de quem? Aí a mãe falava. Ela tinha um quartinho só para atender as pessoas. A gente nem escutava, porque quando chegava a gente, ela já olhava. Era para a gente ir lá para o fundo. Nós não escutávamos a conversa dela, de forma alguma. Quando eu era criança, era de cortar o medo e tal, fechava a porta com machado, a criança vinha e tal. E aqui ela atendia a clientela. E tinha uma cortina aqui. E a gente tinha a maior curiosidade de ver o que estava acontecendo. De vez em quando a gente vinha espiar. Ela ficava sentadinha e a outra pessoa sentada aqui e ficavam conversando. A gente sempre queria saber o que estava conversando, o que estava fazendo. Dentro desse quartinho tinha uma mesa de mármore, o santo delas, então aqui ela benzia. Ela ficava aqui sentada e aqui às vezes ela benzia, mas tinha um quartinho dela que ela fazia o benzimento dela. E lembro também uma vez que ela me ensinou, eu estava com uma verruga muito feia aqui no braço, e ela falou para mim, você faz o seguinte, você dá um nó de quantas verrugas você tiver. Então, se for uma, dá um nó, joga no telhado, e ela me disse que eu falaria não sei o que, não me lembro. E saiu, acredita? Eu fiquei passada quando aconteceu. Nossa, a Bisa é tudo, porque ela sabe tudo. Aí saiu minha verruga. Fazer fila de gente para benzer. Ela era conhecida no estado de São Paulo inteiro. Foi muito milagre que eu vi nessa casa. Ela sentava na cadeira, filho. Tinha a cadeirinha dela, ela sentava ali. Ela tinha as imagens de Nossa Senhora, umas santinhas assim. Meu benzimento era assim. Ela sentava, a pessoa ficava do lado, ela punha a mão dela, conversava. Ela só fazia o sinal da cruz da pessoa. E ela fazia oração com ela. A gente não, né? Era só isso. Não se ouvia a oração que ela falava? Não. Que eu entendo, assim, depois de muito tempo, assim, que a gente aprende, que às vezes a gente de falar para uma pessoa, Deus te abençoe, dependendo do modo que você fala para a pessoa, você está abençoando aquela pessoa. E eu acho que a avó Ruth era assim também. A oração dela era isso. Entendeu? Porque ela passava coisa boa para a pessoa. Ensinava a fazer chá, que é chá que é cotidiano que a gente conhecia. Mas tinha pessoa que a mãe falava assim, eu vou fazer esse chá para você tomar. Não, não quero. Vinha aqui, a criança escutava a avó falar, faz chá assim, 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 que você vai melhorar. A criança aceitava e melhorava. Fui benzida, até quando eu casei fiquei ruim, que eu tive problema na cesárea, ela me cuidou de mim, ela me benzeu, ela ia comigo no médico para fazer curativo. Quando eu era criança era muito interessante porque tinha 1000 coisas com criança, mas o mais interessante de tudo é que ela olhava para a criança e sabia por que a criança chorava. E tinha diversos motivos para uma criança chorar, né? Dor, febre, manha. Ela sabia de absolutamente tudo. E quando ela dava remédio, que normalmente era sempre caseiro, era certeiro. Tinha um negócio também de cortar o medo. Cortar o medo a gente chamava. Porque tinha machado no meio, tinha que fechar a porta, tinha que falar o nome da criança, tinha que bater na porta. Tinha muita coisa. Mas o que eu mais lembro da avó Ruth, além de benzer, a gente tinha um posto aqui, INSS. E as filhas eram quilométricas.
E sempre tinha gente aqui na frente, nas filas. E ela ficava alimentando o povo da fila com o pouco que se tinha, ela dividia. Ela dava o banheiro para as pessoas usarem. Às vezes a gente até ficava muito pé da vida, porque depois a gente que tinha que limpar, né? Toda a sujeira, as pessoas não. Mas ela fazia. Ela chegou ao ponto de que se tivesse família com criança, ela botava para dormir na sala. As pessoas lá na fila que ninguém nunca tinha visto. Mas a gente sabia que aquilo não era natural. Que ela fazia as coisas que ela fazia nas pessoas, as benfeitorias que elas faziam de saúde, a gente via que não era normal. Depois, conforme a gente foi crescendo, foi entendendo que aquilo é do espiritismo, né? Que muita gente acha que não é, mas é. Ela era uma espírita, muito do espírito, muito elevado na Terra, muito demais. Sim, na foto da Dona Ruth, meu pai acendeu vela para ela quase até ele morrer, né? Que dizem que ela abençoava, né? Eu acho que até a Dona Ivone tinha uma foto dela, essa foto... Que é essa mesma que está aqui. Isso, é essa mesma que está aí. Todo ano ela ia e lavava o túmulo de todos da família, capela. Isso eu fiz muito, mesmo depois que ela faleceu. Faz uns 6 anos que eu não faço mais isso. Mas desde que eu era criança, menina, que eu ia com ela no cemitério, eu sempre fiz isso. Eu ia muito na época com a vó Ivone, às vezes a tia Lília e a tia Ofélia. Eu ajudava a lavar todas as capelas de todos os túmulos da família. Sempre. E a gente ia em finados. Dia das Mães, a gente ia com ela. Ela levava a gente. Procissão, tudo ela ia. Não, eu pedia o que eu queria também, benzer. Ela me ensinar. Aí ela falava assim, não, filha, isso não se ensina, isso é um dom que Deus dá pra gente. Então, isso eu não posso ensinar pra você, porque isso é um dom que a gente tem, que Deus dá pra gente. E eu não posso ensinar, porque você talvez não tenha esse dom. Porque eu achava que era tão maravilhoso ela fazer tanta caridade, curar tantas pessoas, que eu queria também. Mas ela falou que não podia, que era mandado por Deus. Então, essa foi a primeira casa da rua, porque tudo aqui era mato. Então ela e meu avô fizeram a primeira casa, foi essa aqui. É uma casa muito acolhedora. Eu nunca tive avós, nem por parte de pai e nem por parte de mãe. E ela foi uma avó. Eu me emociono de lembrar da pessoa que ela era. Uma mulher determinada, uma mulher politizada, uma mulher dona do nariz dela. Aqui ela mandava e as coisas eram feitas da maneira dela. A Ruth me ensinou muita coisa. Eu cresci especialmente com a Tuti, mas amiga de todas elas, de todas. Eram muitas meninas
E a gente tinha amizade. E a que mais participava também da minha família, e até hoje participa, é a Tuti. A Isabel já é mais quietona, a Sônia são diferentes. A Cecília também é mais enfronhada, na minha família também. Criou laços, fez amizade, por causa da idade, com a Mara, minha irmã, enfim. Então, assim, é bom estar aqui e lembrar de como era essa casa. Isso aqui, essa casa aqui, sempre foi nosso porto seguro. A gente saía e sabia que tinha para onde voltar. Sempre. Apesar de nós todas, cada uma tem um sobrenome, que as mães deixaram, gente, elas não abriram só as portas. Abriram as portas e os braços. Nos acolheram no abraço. Essa é a maior lembrança que a gente vai carregar das duas. Mas fica saudades. Foi a coisa melhor da vida que nós tivemos, foi esse lar que eu estou aqui dentro hoje. Tanto para mim como os meus filhos. E é isso aí, a vida. A casa continua mesmo. E fica as saudades, as lembranças muito boas. Muita saudade daqui. Ai, meu Deus, e o pouco que tinha, ela dividia com todo mundo. Estava com fome, sem dinheiro. É pão, era café, era um monte de coisa. Olha, se tem céu e inferno, ela não só está no céu, como do lado de Deus. Porque era uma pessoa que só pensava no próximo. Nossa, quanta recordação. Meu Deus do céu, eu tenho 70 anos. Eu fui criança e adolescente aqui dentro dessa casa. É muito tempo, muito. E alegra meu coração, alegra minha alma, que eu ainda estou tendo a chance de estar aqui, nessas paredes. Que elas ainda estão de pé e todas as lembranças vivas. Toda aqui na casa não era criança, ela cuidava de várias crianças. Então, a mãe trabalhava, então ela cuidava das crianças, das mulheres que precisavam trabalhar. A avó, ela pegou 5 para criar. Mas assim, que ficava na casa dela sempre foi 3, que era eu, a Isabel e a Sônia. Errei, são 6. 7, na verdade. Se eu não me engano é 7, uma já faleceu, né? Que é a Beth. Faleceu, e as outras, a gente tá aqui, mas não esquece. Quando digo Natal, Ano Novo, tudo a gente se reúne para lembrar. Ela faz uma falta muito grande. Ela veio ao mundo só para fazer as pessoas sorrir. Ela tinha muito amor para dar, ela era muito caridosa. E a gente herdou isso dela. Olha, Tiago, o que eu me lembro era mais de 10 crianças. Mais de 10 crianças que viviam aqui, né? Vivia tudo aqui. O primeiro quarto era tipo que nem um berçário. Tinha berço, cama. Então, as crianças ficavam lá dormindo.
Esse quarto aqui que eu estou indo para ele agora, sempre foi dessa forma, tá? Isso não mudou. É a mesma coisa de sempre. Aqui, pode ver que aqui tem uma porta, ó. Aqui tinha outro quarto, tá? Eram 2 quartos só, mas cabia gente, hein? Eu dormia na sala, dormia nos quartos, na cozinha, era colchão para tudo quanto era lado. A gente vivia numa pobreza muito grande, mas o amor que ela dava pra gente substitua qualquer coisa. Ela era uma guerreira. E ela ensinou nós sermos também. Se a gente passou pela vida sendo guerreira, a gente aprendeu com ela. Foi o ensinamento que ela deu para nós. Tinha também que tudo era dividido milimetricamente. Se chegasse um sonho de valsa, cada um pegava uma parte minúscula do sonho de valsa, mas ele era dividido entre todas. Tudo era dividido absolutamente entre todas. E tinha uma de nós, que chamava-se Sônia, a gente comia a nossa parte, ela guardava e depois ficava mostrando pra gente. Eu tenho, vocês não, tal. Até que um dia a avó tomou dela e dividiu dela com todo mundo para ela aprender a comer na hora. Era muito interessante isso. O que mais que tinha de muito interessante? Tinha outra coisa também. Nossa avó Ruth sempre foi gorda. Desde que eu conheço a avó Ruth, ela era gorda. E a gente ficava na rua e não voltava. Ela chamava, a gente fingia que não ouvia. Daí ela ficava esperando a gente com uma chinela na mão para dar uma chinelada na nossa bunda. Acho que eu e a Sônia descobrimos que se a gente passasse arrastada no chão, não levava chinelada. E era como a gente passava, tá? Todo mundo passava andando e a gente agachava para não levar chinelada. Não levávamos na hora, porque quando ela pegasse aqui dentro, a chinelada era dobrada. A gente sempre dava um jeito. Mas era uma união muito grande. Um amor das duas com a gente, tanto da avó Ivone como da avó Ruth. A avó Ivone, que é filha da avó Ruth, abdicou da vida pela gente. Mas abdicou mesmo, literalmente. Só cuidou de nós. Com comida, com ajudar no estudo, lavando, passando. A avó também. Mas aquela nova e desistiu da vida foi a tia Ivone, que foi a nossa mãe. E a avó Ruth foi a nossa avó mesmo, tá? Por isso que ela tinha que ser uma pessoa muito firme, né? Porque eram muitas meninas e que não eram dela, não era desde pequenininhas, bebê, né? Algumas, outras sim, outras não. Então era uma responsa grande mesmo para ela. E ela tinha que ser firme, porque era muita gente. E mocinhas naquela época, sem as mães, sendo criada por uma pessoa que era uma benzedeira. Então você imagina, ela tinha que ser firme para manter as meninas sempre na linha, como ela dizia, para que não saísse, não desse nada errado. E nunca deu, graças a Deus, sempre deu tudo muito certo. E eu lembro disso dela ser muito forte, muito firme e muito certa. Com ela não tinha negociação, o que era certo e pronto, o que era errado nem tinha como fazer. Ela era bem brava. Olha, aqui sempre teve regras. A gente tinha regras para levantar, para ir para a escola, para almoçar, para voltar, fazer os deveres da escola. Tudo tinha regra e hora. Nada era fora do horário. Ela era uma pessoa maravilhosa, muito carinhosa. Educou muita gente. E super bem. Olha, tinha a Beth, tinha a Chiquita,
tinha a Gomide, tinha a Leia, tinha a Tuti, tinha a Sônia, tinha um Carlinho, a Cicilinha, tinha o Joaquim, que era vizinho, mas ficava aqui, ela olhava também. Aí as outras eu não lembro. Assim, comer fora não tinha isso antigamente. Não tinha restaurantes, nem que tivesse a gente não tinha posse. Mas às vezes ela levava nós para casa de alguma conhecida, tudo, ia todas. Ela não deixava ninguém para trás. Ia todas juntas, chegava, sentava, esperava ela conversar o que ela tinha para conversar. Não punha a mão em nada na casa dos outros. Era uma educação muito rígida que nós tivemos. Toda vez que a gente saía, porque a gente ia muito almoçar na Fazenda Cascata, porque o administrador da fazenda era muito amigo aqui dela. Então, sempre aos domingos a gente ia almoçar lá. Ela sempre orientava. A gente tomava café da manhã, tomava banho para ir. Ela falava assim, chegando lá, espera a hora que o almoço estiver na mesa. Não peça nada antes do almoço. E sempre tem alguém que tenha vontade de quê? Chegava lá, tinha uma pessoa fazendo um arroz doce na época, né? Naquela época tinha muito fogão de lenha, canjica. Aí uma das meninas ficaram com vontade do arroz doce, queria comer o arroz doce antes do almoço. Aí ela chamou do lado e falou assim, em casa nós vamos conversar. Almoçamos, viemos embora, chegou em casa, ela fez uma panela do doce, fez a criança a comer, para nunca mais ela pedir. Ela pedia muito pra gente, antes de sair tomar água, ir no banheiro fazer xixi, para não ter esse trabalho de sair e falar, eu quero fazer isso. Então, ela já fazia de tudo, tanto levando alguma coisinha para comer, um lanchinho, uma água, mas tinha que sair fazer xixi para não pedir nada na rua. A minha irmã, que ela tomava conta, nós fomos numa fazenda, Cascata. E lá a vó conhecia a que cuidava e a gente foi lá para passear. E ela tinha feito arroz doce. E ela ensinava que era um pouco para cada, não era para repetir. E essa daí começou a repetir. Quando saímos de lá, minha avó chegou aqui e fez uma panela de arroz doce. E pôs a pessoa para comer. E a gente ficava com dó, comia junto para esconder. Mas quando a avó aparecia, a gente parava. Porque a gente ficava com dó dela para comer a panela inteira. Eu lembro também de nós todos na mesa, a avó no fogão e a tia Ivone nos servindo. A gente gostava muito quando era dia de pizza. Tinha uma forma fulgor e fazia as pizzas e ia colocando nos nossos pratos. E todo mundo queria repeteco, tá? Mas só tinha repeteco depois que todas comeram. Coisas que você olha e fala, é muita gente. Era muita gente. Como que ela conseguia? De vez em quando ela dava uns gritos, entendeu? Assim, mas era raro. A postura dela falava por si só. E era interessante, porque tinha pessoas que vinham toda semana visitavam. Então ela tinha como que ela mantinha todo mundo. Porque hoje você fala assim, eu quero ter 2 filhos. Eu quero ter 2 filhos. Eu
causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, que não tem dinheiro, que não tem comida, que não tem... Eu nunca ouvi ela falar que ela ia ter menos de 10. Que era o que você encontrava aqui. De 10 pais. É grande. Não é grande, mas era o suficiente. Para todo mundo. Tinha espaço para todo mundo, até para eu que era de fora. Na casa dela, a casa da avó Ruth, sempre foi humilde, mas sempre coube muita gente e teve muita fartura de comida. Muita. Quem chegava na hora do almoço, sentava e comia junto com a gente. Ela nunca negou um prato de comida para ninguém. Ai, não tem outro nome para isso, né? Não existe outro nome. Ela, se ela ganhasse um pão, ela dividia, ela contava as pessoas, todo mundo comia daquele pão. Ela dividia tudo que ela ganhava, ela dividia, tanto com os filhos verdadeiros dela, com os netos e com nós. Todo mundo comia. Nunca faltou comida em casa. Nunca. A gente tinha falta de calçado, assim, falta de roupa, porque ela não tinha condições de comprar para todos. Então ninguém usava sapato naquela época. Eu fui usar sapato com 12 anos, ainda ganhava ainda. Mas ela nunca deixou faltar comida. A comida era sagrada. Ela fazia ela ganhava muita abóbora das pessoas do sítio, que benzeu aqui, que vinha aqui. Então ela ganhava muita abóbora, ela fazia doce de abóbora, nós comíamos, sabe? Aquelas paneladas, aquele tempo era fogão de lenha. Foi uma bênção a vida com ela, foi uma bênção. Nossa, a gente tinha muitas coisas interessantes, que a gente, algumas até odiava. Eu lembro que lá no fundo tinha os risquinhos de quanto a gente ia crescendo, lá no fundo, numa parede. Tinha também o dia do óleo rícino, que tinha que ser... Eu era 4 segurando para tomar uma colher do óleo rícino, porque a gente tinha que ir no banheiro. Tinha também... e pode falar tudo mesmo? Nós ficamos todas menstruadas mais ou menos na mesma época. E não tinha absorvente, é óbvio, porque não tinha dinheiro para comprar absorvente. Então a avó fazia uns paninhos, todos brancos. A gente só tinha que tirar o paninho e jogar dentro de um balde, e a gente fazia isso com o maior nojo. E no dia do óleo rícino também, naquela época tinha muita lombriga. A gente tomava o óleo rícino, que era para as lombrigas saírem todas. E as lombrigas saíam vivas, batendo na bunda da gente. E a gente ficava lá gritando, não querendo, né? E a avó ficava agachada assim, puxando. Ela levava a gente para participar. Então a gente participava, ia na igreja que tinha muita festa junina, ia no parque que tinha festa junina, nas escolas. Então isso ela levava mesmo. Até aqui na rua, tinha o Jorge, fez uma festa junina para a rua inteira. Então a gente sempre participou de festa. Bom, sempre teve reuniões, e a casa lotada. Mesmo quando a gente foi crescendo e saindo, a gente sempre deu um jeito de Natais, Ano Novo, tudo passar juntos. Eu lembro bastante de festa junina, porque fechava a quadra e tinha festa na rua. As reuniões sempre com muita comida, muitas lembranças. Tinha as brigas também, né? Um cuidando da vida do outro, sempre tem.
você não fez nada, você não gravou, você sempre teve. Mas na hora mesmo era uma união só. E se a avó percebesse alguma discussão, tipo uma falando da outra, ela já cortava rápido. Cada um cuida de si. Cada um faz o que pode e o que quer. Sempre todos na mesa, sempre todas na mesa. E aqui vinha muito circo na época, em Marília. E ela levava nós para assistir o circo, os teatros do circo, era maravilhoso. E ela ia, levava todas, bem arrumadinha, de sapatinho, tudo. Ela era muito caprichosa, demais. Ela tinha um carinho todo especial por nós, tanto ela como a avó Ivone. Ir na escola de manhã, tomar o café da manhã, ir na escola, chegava, almoçava, porque sempre ela teve horário para tudo. Para almoço, para lanche, para estudo, para tudo ela tinha. Que graças a ela, eu até hoje tenho isso na minha vida com os meus filhos. E o que eu posso passar para as pessoas também, eu passo, que é essa união, principalmente em horário de almoço e jantar. Mas assim, é mais em horário de almoço. Isso eu carrego comigo e eu agradeço muito a ela, porque é um horário que a gente mais convive com os filhos e com a família. Ela falava assim, vocês, por mais pobre que vocês sejam, vocês sempre vai ter para dar para quem precisa. E é uma grande verdade, você não pode dar em dinheiro, você dá em alimento, você dá uma roupa que a pessoa está precisando. Então foi o ensinamento que ela deixou e eu sempre lembro. Se a gente estava no almoço e vinha gente, ela punha as crianças para comer junto com nós. Até teve um caso de uma criança que a mãe trouxe e não deixou comer. Não, nós vamos embora. Mas quando chegou de madrugada, a menina ficou ruim e ela veio aqui trazer a menina, falar, a avó pôs a comida na mesa e a menina comeu e melhorou. E eu falo que isso é o verdadeiro amor, porque gostar do que vem de você é muito fácil, né? Vem de você, então é fácil. Agora, saber dar amor de verdade, como ela fez para muitas crianças que nem era dela, sabe? Que ela amou como se fosse dela, é algo que é surpreendente, porque nem todo mundo consegue, muita gente não consegue. Então é único, né? A Bisa era uma pessoa única. E eu lembro que a avó Ivone, a filha dela, falava uma coisa que ela dizia sempre, minha mãe sempre disse, quando tinha uma menina aqui, quando a gente tinha as crianças e a gente estava em dificuldade, porque ela nunca aceitou nenhum dinheiro de ninguém com as coisas que ela fazia. As pessoas davam alguma doação e tal, mas ela nunca aceitava dinheiro. E aí ela falava, se a gente não tiver R$1 para comprar leite, não era R$1 na época, mas era tipo isso, a gente dá água para essas meninas, mas elas não voltam para a rua. E ela sempre cuidou muito bem de todas. Que muito bonito, né? É lindo, né? Eu acho que é difícil ver isso hoje, né? Eu pelo menos não vejo muito assim as pessoas se doarem tanto, porque você se abdica de tudo, porque eram 6 meninas, não eram poucas, não foi uma, né? Foram várias, além da filha dela, que era a avó que ajudava muito, além das mães das meninas com quem ela tinha uma amizade, manteve uma relação muito boa com as mães das meninas, né? Das filhas que ela criou. Então era um desprendimento que eu acho que é incrível. É disso que eu falo, da espiritualidade dela, era surpreendente. E eu ganhei uma avó que eu podia. Ela nunca falou para mim, eu não sou sua avó. Ela me deixou chamá-la de vó. E a tia me deixou chamá-la de tia. Não é uma coisa que você não pudesse fazer. Então, assim, como eu nunca tive vó nem avô, eu amava ter avó aqui. Aqui dentro a gente era uma família comum, com uma avó com uma profissão comum. A gente não viu preconceito de ninguém, em sentido nenhum. Aqui dentro, não. Lá fora a gente foi crescendo e ouviu algumas coisas, lógico, que a gente
Todo mundo sabia das nossas histórias. Ah, foram abandonadas, foram isso, foram aquilo e tal. Mas eu acho, quando a gente metia o pé aqui dentro, a gente não trazia. Entendeu? A gente foi saber disso mesmo adulta. Porque criança e adolescente a gente viveu legal. Tive muita gente, assim, me deixava um pouco de lado, porque eu era uma filha adotiva. Entendeu? Mas as pessoas, naquela época, ninguém queria saber a situação. Para mim, não me incomodou em nada, porque a avó Bisa nunca deixou a gente se humilhar perto das pessoas. Então, para mim, isso era o de menos. Existia as pessoas que falavam, ah lá, ó, é filha adotiva. Para mim, não pesou em nada. Nada. Porque ela já orientou a gente. Quando eu vim morar aqui, que eu vim com meses. Quando eu comecei a entender a vida, ela falava, eu não sou sua mãe, você tem uma mãe. Eu sou sua avó. Com o tempo que ela explicou a situação. Mas ela nunca enganou, eu sou sua mãe, não. Eu sou sua avó. Você tem uma mãe, você tem um pai. Mas eu sou sua avó. Teve uma vizinha que não deixava a filha brincar, porque falava que a minha avó olhava criança que não tinha família. Então isso teve preconceito mesmo. E no fim, em compensação, a neta dela adorava a tua mãe. Então, quer dizer, acabou com o preconceito dela, né? Eu acho, né? Depois disso, quando ela teve amizade, ela viu que não era nada do que ela pensava. E a união que a gente tem. Porque você vai falar, cada um um sobrenome, cada uma... Não existe família melhor que a gente. Mais importante que a gente. Cada um com sobrenome. A gente brigou, como todas as irmãs brigam. Mas a gente nunca brigou com o sobrinho, a gente só amou o sobrinho. A gente só foi respeitada por sobrinho. A gente tem uma conexão familiar com eles, com todos, que ninguém disse que a gente é adotado. Cada um veio no extremo da vida. Essa união nossa veio lá de trás. E a gente saiu, tá? Todo mundo saiu de Marília. A gente cresce, casa, tem filhos, tal, e cada um vive a sua vida. Mas todo ano, toda festa, a gente se uniu. Um está sempre sabendo do outro, um está sempre ajudando o outro. De alguma forma. Olha, isso daí foi o amor dela que ensinou nós. Pelo amor que ela tinha em todo mundo. Então a gente briga, discute, mas a gente sempre tem união, sempre tem amor. Se os outros falar mal, a gente enfrenta. A gente não deixa falar mal da pessoa. Você pode brigar com a pessoa, mas a gente está sempre junto. E respeitar. Isso é uma coisa assim fundamental. O respeito. Por exemplo, preconceito. Eu devo muito a ela. De não ser uma pessoa preconceituosa. De amar as pessoas como elas são. Porque na minha casa, nesse sentido, havia resistência. Mas aqui eu aprendi. E a entender o que acontece na vida das pessoas, que elas precisam de amparo. Que no caso, vinha a mãe e a filha ficava, e a mãe ia trabalhar. A mãe ia trabalhar e ela ficava com as crianças. E tinha amor. Não era dela, mas ela cuidava. Cuidava,
alimentava. Gostava muito de cuidar das crianças. Então a gente brigava, discutia, como sempre família discute. Mas era sempre amada, sempre nós juntávamos. Se um brigava com o outro, a gente ia em cima. Então sempre foi assim. A Bisa, porque quando ela tinha uma mania muito peculiar, né? Que a Bisa, ela tinha uma cadeira que ficava ali, dela azul, e ela vivia nessa cadeira. Então ela sentava na cadeira, e eu era pequena, e até hoje eu penso, cara, ela não caía da cadeira. Porque ela encostava a mãozinha assim quando ela queria descansar, e ficava entrelaçando os dedos, e entrelaçando, e abaixava a cabeça e dormia, mas dormia muito longamente. E eu ficava, meu, ela não cai. E essa história é uma memória que eu tenho, assim, uma lembrança que eu tenho dela, que eu gostava muito de ver. E uma lembrança que eu tenho dessa história que eu te contei dos remédios é que quando ela adoeceu, a avó Ivone, que é a filha dela, sempre me chamava para vir nos horários dar os remédios para ela, né? Aí eu vim e dava os remédios. E a gente ia embora para São Paulo, eu e minha mãe, porque ela tinha passado num concurso lá. E aí, quando um dia ela me pediu para me chamar, que ela queria conversar comigo, e daí eu vim. Aí ela falou para mim assim, olha filha, você vai embora para São Paulo e a gente não vai se ver mais. E eu fiquei arrasada, eu falei, não vó, a gente vai, porque eu achei que era porque eu não ia dar mais remédio para ela. E ela, não, a gente não vai. Eu falei, não, a gente vai, minha mãe prometeu que me traz nas férias, né? E aí ela falou, não filha, a avó já veio, a Bisa já cumpriu o que tinha para cumprir e agora a Bisa vai embora daqui. Então a gente não vai se ver mais nessa vida. E eu não me lembro da atitude que eu tive, o que eu falei, não me lembro, só me lembro disso. E fui embora, e aí ela foi para a cirurgia, e foi assim que ela desencarnou, e ela nunca mais. Depois eu fui para São Paulo, ela foi para a cirurgia, e foi embora dessa forma. Então é uma forma que eu lembro dela, que eu acho engraçado, porque ela, a tranquilidade com que ela falava, lidava com a morte, né? E ela me passou muito isso, porque só mesmo eu acho que quem tinha essa espiritualidade tão aflorada que nem ela, que consegue entender a morte e passar com tranquilidade, sabendo que aqui é só uma passagem. Era essa fé que ela tinha, que eu acho que me faz encarar quando as pessoas morrem de uma forma tão tranquila, assim. Eu não me desespero, eu acho que eu lembro dela falando que ela tinha que ir embora e eu acho que é isso mesmo. Veio, cumpriu, foi um espírito incrível e foi embora, partiu, e deixou saudades. Ela falava sempre para mim, quando eu fui para Ferraz para ingressar, ela falou, você não vai me ver logo. E foi o que aconteceu mesmo. A avó, eu cuidei dela até ela morrer. Quando eu levei a avó para o hospital para fazer a cirurgia, ela me chamou e falou assim, eu não vou voltar para casa. Vai ficar a Ivone no meu lugar. Eu quero que você cuide da Ivone até a morte dela. Faça para ela o que você está fazendo para mim, sempre fez. Então, eu conversei muito com ela e agradeci a ela. Se eu fosse encontrar com ela, poder conversar com ela, eu ia fazer o que eu sempre fiz e faço. Eu agradeço a avó Ruth e a avó Ivone de coração, porque tudo de bom que eu tenho, eu devo a elas. E consegui passar para os meus filhos, passo para minhas netas, para o meu neto, e o que eu posso fazer pelas minhas noras, eu faço. Em ensinamento, porque graças a Deus, o que eu vivi dentro dessa casa, eu só vivi coisa boa. Problemas, elas me ajudavam a resolver. Que elas falavam, não é problema, é solução. Uma coisa que sempre a avó Ruth falava, não é problema. Ergue a cabeça e anda para frente. Eu falo isso principalmente quando eu separei e vim para cá com meus 3 filhos pequenos. Ela agarrou a minha situação, ela me ajudou muito. E eu fiz também por ela, por merecer tudo que ela fez de bom para mim e para os meus filhos. Tanto ela como a avó Ivone. Agradeço de coração toda hora que eu lembro delas.
sempre agradecendo, porque o que eu tenho de bom na minha vida é graças a elas. Eu lembro como se fosse hoje o velório da Bisa. Foi aqui nessa sala, em 10 de agosto de 84. E ela foi velada aqui na sala e eu lembro de eu estar passando, assim, óbvio, eu não entendia muita coisa, eu era bem novo, mas minha mãe falou, beija a mão da Bisa. E mesmo ela no caixão eu fui e beijei, porque a gente não tinha muito esse medo da morte, né? A gente também, acho que por ser criança, não entendia muito, depois que a gente começa a, né, assimilar as coisas. Mas eu lembro dela ser velada aqui na sala. Essa data, para mim, eu não sei porquê, mas ela ficou guardada na memória. Eu não lembro de muita coisa. Mas esse 10 de agosto de 84, para mim, é muito vivo, né? E eu lembro de brincar aqui, aí ela me puxava pelo braço, vem cá, filho. Então, se eu tinha algum ralado, se eu tinha alguma coisa na pele, algum machucado diferente, ela pegava uma canetinha Bic e ela fazia um círculo, né, em volta daquele machucado. Era engraçado, no outro dia estava seco. E não passava remédio, nada, né? Isso eu lembro muito bem, assim. E uma coisa, assim, que a gente começa a entender a importância da avó Ruth, da Bisa Ruth, é que anos depois do falecimento dela, muita gente ainda parava aqui na frente, batia palma, né? Geralmente com o filho, com uma criança, ou com a família, né? Pessoas que já tinham sido atendidos pela Bisa, procuravam aqui o atendimento. Estou falando do final dos anos 80, começo dos anos 90, e a pessoa falava, mas ela faleceu, eu sou de tal cidade, né? A gente vinha muito aqui para Rio Grande do Sul para ser atendida pela Bisa Ruth, né? E que pena que ela faleceu, né? E tinha tanta gente, tinha tanta crença na avó Ruth como benzedeira, como pessoa, uma pessoa que dava conselho, que conversava, né, que dava o direcionamento mesmo, né? A fé das pessoas era tão vivos nessas pessoas que elas pediam para a avó Ivone benzer essas pessoas, né? Eles acreditavam que através da filha, né, da avó Ivone, que eles também seriam atendidos, que eles também seriam curados. Então é uma coisa que ficou para mim muito forte, porque não era corriqueiro. Toda semana, durante algum tempo, as pessoas procuravam pela avó Ruth ainda, né? Eles ainda vinham atrás dela. E aí eu percebi o tanto que ela semeou de amor, o tanto que ela semeou de coisas boas aqui para as pessoas. Então, durante muito tempo, ela ainda foi procurada por muita gente. A gente gostaria mesmo de eternizá-las pro abraço, mas a gente só consegue eternizá-las na lembrança. Mas a gente é egoísta, né? A gente quer o toque. Mas ela deixou um monte de coisa pra gente tocar, pra gente se lembrar, pra gente amar. Eu falaria para ela que eu amo ela demais. Eu acho que a vida não acaba aqui. Não acabou. Nós vamos se encontrar ainda. Tenho tanta certeza que Deus não vai deixar nós assim. Tanto ela como a avó Ivone também foi uma bênção. E não pode acabar assim. Um amor tão verdadeiro não pode acabar assim. Simplesmente enterrar ele acaba. De forma alguma. Ai, meu Deus. Tenho certeza que ela está escutando. Ela amava muito nós, amava demais. Ela tinha um carinho tão verdadeiro, tão puro com a gente. Deixou tantas coisas boas, tanto ensinamento bom. Só ensinou coisas boas.
a gente ainda vai ter essa última conversa. A gente vai voltar a se encontrar. Acredito nisso piamente. E sei que isso vai acontecer. Creio nisso. E vou ver as duas. Eu acho que vai ser só um abraço mesmo da saudade. De falar, nossa, como vocês duas fizeram falta. Na época que eu fiquei lá sem vocês. Mas, e vou continuar agradecendo. Sempre. Eu vou sempre agradecer a Rio Grande do Sul por essa porta aberta. A avó não falava muito, o olhar dela era muito expressivo, ela me dava conselhos, ela me fazia entender algumas coisas. E ela me tornou parte da família, me aceitou. E como eu era, como sou. E foi muito, muito importante na minha vida a sequência de fatos e onde eu ia aqui. E ela sabia, alguma coisa não está bem, mas ela nunca perguntava. Ela olhava, se eu quisesse ficar só, eu poderia ficar, e se eu quisesse falar, ela ia me ouvir. E ia dizer, não está certo. Se tivesse que dizer, dizia, sem pestanejar. E como você trocar aquela aflição e aprender com ela. Aprender com aquele momento para não fazer de novo. Era muito legal. Então eu tenho assim saudades do movimento. Saudades do afeto, da união, que era uma família muito unida. Até nos momentos ruins, difíceis, a união era mais forte ainda. E o acolhimento. Não tinha uma exclusão. Não era um momento, ela nunca fez um momento só deles. Só da família. Eu nunca fui excluída. Nunca fui. Era um momento difícil, se eu estivesse ali, eu tinha que aprender com aquele momento difícil. Também. Você está aqui todos os dias, então todos os dias faz parte e você vai ter que ajudar se tiver que ajudar. Você vai ter que participar. E isso para mim era valoroso. Eu me sentia valorizada, eu me sentia bem. As lágrimas são só de agradecimento, tá? Que a gente não devia chorar, né? Falar, não pode ficar chorando que a pessoa morreu, que a pessoa se foi. Mas as lembranças, repito, é o egoísmo da gente que quer. A gente não se contenta só com as lembranças, né? A gente gostaria que, se pudesse fazer um pedido, trazê-las de volta, talvez. Muitas lembranças, gente. Eu só tenho que agradecer minha avó e minha mãe por tudo que ela fez para mim, para nós, né? Dando estudo, amor, carinho. Então, tudo que ela ensinou de bem, a gente aprendeu. Então, isso eu quero agradecer, agradeço sempre as duas por cuidar de nós. Principalmente minha mãe, para cuidar da gente. A minha mãe dobrava para cuidar.
Trabalhava, vinha aqui e cuidava. Então eu tenho só que agradecer. Então, a gente como brasileiro, né, a gente costuma deixar de lado algumas pessoas e algumas histórias. Fica mesmo na cabeça de quem viveu aquilo e às vezes morre com aquela pessoa. Então a ideia realmente era viver tudo isso, né, e trazer para todo mundo um pouco do que foi a Bisa, a avó Ruth, como todo mundo conhecia. E até hoje perguntam. Às vezes, você morou ali, assim, assim, assim. E a família da Dona Ruth até hoje perguntam. Ela acabou se eternizando. E é isso. Ruth. Onde que ela esteja, ela e a avó Ivone, que ela receba nosso amor, nosso carinho. Sabe que a gente não esquece. Não esquece. Perfeito, chefe. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade de eu ter de falar delas. Pessoas que nós tanto amamos e que hoje não estão junto com a gente. Mas a gente vai se encontrar.